Fusca tem muito em comum com a gente, né, Bianca? Tem. Começa pela cor, que era a cor original do Fuscati, o amarelo colonial. E também o modelo, que é o 1500. E a gente ainda tem o nosso vermelho 72 1500. O Fábio, que é o dono dele, esse Fusquinha inclusive ele tem nome, tá? É o Fuca Paco. Já foi batizado, já está até personalizado aí na parte traseira, pro desespero dos Frizinhos. É um Fusquinha muito legal, tá? A Bianca vai poder mostrar ele em mais detalhes. Bom, ele tem tudo que chama atenção, eu acredito que para a maioria das pessoas que tem Fusca. A roda com certeza é a mais desejada por qualquer pessoa que tenha Fusca ou algum derivado. É um modelo Fuchs. Aqui a gente está com um pneu 205/60/15 na traseira. Na dianteira a gente está com 185/60/15. Tá? Para o meu gosto de tiozinho, para o meu gosto pessoal, ele está baixo demais, pelo menos para o jeito que eu ando. E esse é um dos motivos pelo qual a gente está começando o vídeo aqui no elevador. Porque ele sofreu um pouco na hora de descer aqui nas rampas do shopping. E eu só vou tomar o cuidado na hora de subir com ele quando a gente já tiver feito o serviço. Ele também está com as lentes do modelo do 911. Tá? Por dentro ele está bem legal também. Vamos apresentar rapidinho, Bianca, para a gente poder começar os serviços. Volante inspirado nos primeiros 911. Tá? Muito bom gosto, muito boa empunhadura e principalmente o tamanho. Normalmente a pessoa reclama, ela chega aqui na oficina reclamando, o meu Fusca tá pesado o volante. Aí você vai ver, ele tá com um pneu muito largo na dianteira, ele tá com um volante com um diâmetro muito menor do que o original. Esse daqui tá com o diâmetro praticamente do original, apesar de rebaixado e apesar de estar com um pneu 185 na frente, ele tá relativamente leve o volante. E aqui dentro a gente tem tudo o que provavelmente foi a inspiração do pessoal nos anos 80, tá? Um Tojo, um Bosch São Francisco, tudo muito bem feitinho, com muito bom gosto. Bom, o fato é que a gente tem muito trabalho aqui, a gente tem uma pequena lista de serviços. Eu vou começar pela parte mecânica, que eu acho que é a parte mais interessante. Parece que esse Fusca já passou por aqui, mas ele só passou para fazer a avaliação e agora ele está encostando para a primeira manutenção. MAF, ele já tem um Porsche 37 mm. Aqui atrás ele tem a forração do Guilherme Ferrugem na Lata, que faz esse forro maravilhoso, o mesmo que tem no carro do Rogério, aquele 1.8 Bravo que a gente montou. Que mais? Não, ele não passou por aqui com certeza, Bianca. E antes que eu falar o motivo pelo qual ele nunca tinha passado, você que é mais frágil, sofre do coração, é sensível e é cheio de mimimi, saia da sala, abandone o vídeo imediatamente. Porque nesse momento eu vou falar que essa bobina é uma porcaria, ela não é compatível com o Fusca, com o funcionamento de um distribuidor convencional. Ela vai bem na Kombi, porque quem gerencia ângulo de permanência, quem gerencia avanço na Kombi é o módulo da injeção. Em Fusca não funciona. Então, eu tenho a minha faz 3 anos, eu viajo, que não sei o que, é por isso que você toma pau na estrada de Fusca com platinado, tá? Porque você não sabe ainda o que é um Fusca bem regulado. Bom, como os mimizento eu já pedi para deixarem o vídeo, então acho que a gente não vai ter muita repercussão. O fato é, o que a gente vai fazer aqui? Kit Felicidade, do que é composto, Bianca? Escapamento, já tá módulo, aqui. Módulo, carburador, uma bobina digna de um ser humano que se prontifique a andar num Fusca e um Terminator. Eu vou tirar esse copo Stanley da Shopee daqui e substituir por um filtro de ar de verdade, ao mesmo tempo que eu vou fazer a ligação da ventilação positiva do cárter, que é fundamental para você manter o óleo limpo e manter as válvulas as hastes das válvulas de admissão bem lubrificadas com os vapores que são parcialmente aspirados quando você tem todo o sistema ligado aqui. Tá? Além disso, o Fábio, quando ele veio aqui, ele viu o nosso showroom da Vintage Wagen, ele acabou pedindo para a gente instalar algumas peças. Bom, vamos lá. O Fuca Paco veio para a gente finalizar o kit Felicidade, então eu estou aqui com o Terminator, o Alan preparou para a gente, módulo de ignição, uma bobina de gente grande para funcionar no lugar dessa bobina do MI.
E aí quando o Fábio entrou aqui e viu o nosso showroom da Vintage Wagen, na verdade ele veio 2 dias depois da gente ter apresentado essa polia no Minuto Vintage Wagen. E ele deu a sorte de ela ainda estar aqui, ele já separou ela pro Paco. Junto com essa de cima para combinar, peneirinha do tampa do cárter, um parafuso cromado, aqui a linha de combustível Balflex que você encontra na nossa loja, no nosso catálogo do WhatsApp da oficina, junto com filtro, junto com braçadeiras, alavanca Runner, versão exclusiva Quintal do Tonela, e a gente vai começar a fazer os serviços agora. O detalhe, essa polia, como eu tinha comentado no Minuto Vintage Wagen, o cubo aqui é standard, então ela está separada, eu vou tirar a polia dele, e eu só vou poder instalar essa daqui se de fato a polia dele continuar sendo standard ou se ela não tiver com o retentor. Se ela tiver com o retentor, infelizmente, não vai rolar essa polia. Essa, eu não vou dizer que é uma limitação, porque a limitação não é da peça em si, a limitação é do, vamos dizer, do estado de conservação do carro. Então vamos começar aqui dentro. Meu Deus. Bom, eu já troquei a peneirinha, agora vem aqui, Bianca, mostrar que legal. Será que precisa regular a válvula? Com certeza, né? Com mais de 1 milímetro de folga cada uma. Folga zero aqui. Bom, eu ouvi um barulho estranho assim que o carro chegou e cogitei a possibilidade do alternador estar com os rolamentos detonados. E realmente, depois da troca de óleo, eu só queria confirmar isso, troca de óleo, regulagem de válvulas, o zumbido continuou alto, então eu vou precisar trocar o alternador. Eu vou encomendar e vou aproveitar o momento da retirada da capela para poder fazer a troca do alternador, que eu vou precisar soltar o ventilador, e eu já faço o restante da revisão mecânica aqui. Como eu tinha comentado, a gente tinha que trocar a linha de combustível. Essa linha aqui já tem o tubo do chassi desativado, porque provavelmente está entupido ou furado, e a linha de combustível foi feita com esse Tecalon. É uma mangueira que, se você olhar, você não sabe o que é um Tecalon, é uma mangueira de plástico, um plástico duro, que é usada nos carros, não vou dizer novos, né, modernos com injeção, mas, por exemplo, o Teu Uno, Bianca, no início dos anos 90, usava uma linha de Tecalon. Qual que é o problema aqui? O Tecalon, para encaixar no tanque, precisou desse pedaço de mangueira. E esse pedaço de mangueira, para conversar com o Tecalon, precisou dessa outra bucha de Tecalon. Tá? Então você colocando esse tipo de variável na tua linha de combustível, você só aumenta o risco de incêndio. Então eu já tirei o Tecalon, já passei a mangueira, é difícil de mostrar o caminho que eu passei, mas a gente já fez isso algumas vezes. É do lado esquerdo do túnel, é o ponto onde eu costumo passar, ela acaba saindo junto com o positivo da bateria, passa por cima da barra de torção e apareceu aqui. Aqui também tinha um Tecalon, provavelmente usaram uma mangueira de 7 milímetros, alguma coisa assim, a mangueira não tinha, mesmo com a abraçadeira, acabou dando algum tipo de folga. Tudo vai ser na Balflex, tá? O que eu vou fazer agora, como a gente já tá com a mangueira aqui, não montei ainda, eu preciso, e já chegou, um alternador novo. Esse daqui, ó, ele tá praticamente travando quando a gente gira assim com a mão, ele não tá livre, e é por isso que a gente estava ouvindo aquele ronco. Então, para soltar a capa da ventoinha com o motor instalado, infelizmente, tá, não existe outra alternativa, eu preciso marcar a posição das duas dobradiças aqui nos dois suportes, marcar a posição dos parafusos também, marcar a posição do suporte. Porque para levantar a capa da ventoinha com segurança, eu preciso soltar os dois suportes. Então eu vou fazer isso, a gente vai sacar a capa da ventoinha como um conjunto, e aí na bancada eu consigo fazer a troca do alternador. Isso daí é uma etapa legal para a Bianca mostrar para vocês. Esse é o compressor que eu tenho aqui na oficina, da Pressure, 175 litros, motor de 3 HP, atende maravilhosamente bem tudo que eu inventar de fazer aqui. Mas com certeza vocês estão vendo o tamanho dele. Para a maioria das casas, para a maioria do entusiasta, o mecânico de final de semana, de fundo de quintal, é um compressor grande demais.
Tudo que eu fiz até agora nesse carro, você consegue fazer tranquilamente na tua casa com as ferramentas básicas que eu imagino que se você está assistindo esse vídeo, você já tem ou muito provavelmente você já está atrás. A partir de agora, depois que você está com o dínamo na mão, puxei a capa da ventoinha, depois na hora de montar eu mostro como é que encaixa e desencaixa. A gente tem esse grande desafio, e ele é literalmente grande, uma porca 36 que eu vou precisar soltar, e ela está solidária ao induzido do alternador. Tá? Então eu não tenho como prender alguma coisa do alternador e fazer uma força com uma alavanca. Tá? Ah não, Tonela, eu vou tentar, eu já vi fazendo, eu vou prender aqui a porca numa morsa e vou usar um braço. Amigão, boa sorte, a chance de você espanar aqui, ou pior, estragar a rosca do teu alternador é enorme. Por que eu mostrei o meu compressor? Porque eu não tenho daquele tamanho em casa, eu vou começar por aí. Mas segundo, eu tenho uma pneumática dessa lá em casa. O que eu vou falar agora é por minha conta e risco, e se você for seguir essa recomendação, mesma coisa, por sua conta e risco. Nenhum fabricante vai recomendar você usar essa pneumática com um compressorzinho pequeno. Tá? Eu já testei com um compressor pequeno, em algumas situações como essa vai funcionar. O compressor ele tem duas grandezas, uma delas é o volume de ar que você vai ter dentro do reservatório. A outra é a pressão. Então você pode ter um volume de ar grande com uma pressão grande, um volume de ar grande com uma pressão pequena, um pequeno volume de ar numa alta pressão, um pequeno volume de ar numa pressão baixa. O que vai mudar é uma grandeza ela não está diretamente relacionada à outra. Para uma ferramenta dessa funcionar bem, você precisa de pressão de ar e de volume de ar, porque muitas vezes a porca ela tá teimosa, você vai ficar soltando, tentando soltar. Eu vou fazer uma comparação agora que você vai entender o que pode ser feito. Bianca, se o carro estiver desligado e você precisar ele empurrar, você consegue, junto comigo, claro, empurrar ele 5 metros aqui? Sim. Então você tem força para empurrar um carro? Com você, e se for no plano, sim. Tá, e por que a gente não vai para casa? Imagina que seja uma linha reta, 50 km. Distância, né? Distância, ou seja, a gente não tem fôlego. Um compressor pequeno ele não tem fôlego, mas ele consegue fazer pequenos serviços com uma pneumática. Tá? Agora, para serviços profissionais ou alguma coisa assim, você precisa realmente de um compressor com volume grande de ar e que ele tenha uma capacidade de recarga grande, igual esse que a gente tem. Vou pedir para a Bianca deixar, para vocês conhecerem, o link desse compressor da Pressure que a gente tem aqui na oficina, o link dessa pneumática e o link de um compressor que eu tenho lá em casa, que eu já testei essa pneumática e eu consegui um bom resultado soltando essa porca. Então agora eu vou puxar a mangueira, vou engatar aqui, eu vou usar, aqui eu preciso de um soquete 36 e um adaptador, tá? E eu vou mostrar como é que solta, sem morsa, sem alavanca, sem nada. Lembrando, se você não tem um compressor e uma pneumática, é melhor você levar isso daqui em alguma oficina, em algum autoelétrico, de um cara que consiga pelo menos soltar e colocar a porca para você. Prontinho. Um fôlego, mínima quantidade de ar foi usada aqui para que a gente conseguisse soltar e agora a gente já consegue fazer a substituição do alternador. Então eu vou separar o ventilador, vou deixar ele aqui de lado. Aqui a gente tem uma arruela de pressão, que vem montada dessa forma. Aqui atrás existem algumas arruelas espaçadoras. Eu vou, num primeiro momento, tentar montar com a mesma quantidade. Mais arruelas vão afastar o ventilador dessa chapa e menos arruelas vão aproximar. Pô, vou colocar um monte de arruela. Não adianta nada, porque aí ela vai, no lugar dela ficar interferindo aqui, é capaz dela interferir na capa da ventoinha, na parte traseira. Tá bom? Você foi enganado a vida inteira e provavelmente nunca percebeu. Aqui a gente tá com o alternador antigo, tá? Com a polia toda aletada, cheio dessas aletas aqui, igual todo alternador que se preze. E aqui a gente tem duas opções das polias da EMP que você encontra na Vintage Wagen. A primeira é a 9191-0, essa daqui é a 331041-0, tá? São duas possibilidades que você pode usar no seu dínamo ou no seu alternador. Se vocês observarem o catálogo da EMP, não existe nenhuma polia para alternador. Será que eles esqueceram do pessoal que usa alternador? Não. Você foi enganado pelo seguinte fato. Quando a Volkswagen foi lançar o alternador no Brasil,
ela teve que literalmente desenhar para o público consumidor que isso era um alternador e não era um dínamo, tá? Então não adianta nada ele ter outro formato, ter só um B+, aqui que iria ligado direto na bateria. Precisava ter as benditas aletas que são usadas em Chevette, Opala, qualquer carro com refrigeração líquida, onde o alternador fica deslocado, ele não faz parte do... ele não aciona a ventoinha do motor. Então, essa daqui pode ser chamada a polia do alternador e do dínamo, do alternador e do dínamo do Fusca alemão, do Fusca mexicano. Essa daqui é a mesma coisa. Fora do Brasil, essa barbaridade aqui não existe, tá? Porque provavelmente o público dos outros países sabia identificar um alternador pelo formato. Não que o brasileiro não soubesse, mas muito provavelmente a Volkswagen, sabendo que o brasileiro típico, motorista típico, ele sempre foi preconceituoso, ele sempre colocou títulos nos carros que acabaram prejudicando. Um exemplo é o Cornowagen, que é o Fusquinha que saiu com o teto solar. Então, isso para eles não correrem o risco de que esse alternador não prestava, alguma coisa assim, eles desenharam com uma caneta de ponta grossa uma polia de alternador de verdade aqui. Então, nunca você vai encontrar no exterior ou nas peças da EMP uma polia aletada. Como que é feita a refrigeração do alternador nesse caso? É muito, mas muito simples. Aqui a parte traseira do alternador, tá bom? Aqui a gente tem o ventilador com esses furinhos mágicos. No momento que você está com o ventilador girando, ele vai captar o ar da parte traseira do motor ali. Esses furos vão criar uma zona de baixa pressão aqui, que está captando o ar. Ela vai captar o ar daqui também e você vai ter um fluxo de ar da parte de trás do motor, da ventoinha propriamente dita para cá, e da mesma forma, através desses furinhos, a zona de baixa pressão vai captar parte do ar que vai refrigerar o motor, vai refrigerar primeiro o alternador ou o dínamo, porque apesar do dínamo ser um gerador de energia de corrente contínua, uma capacidade mais modesta do que de um alternador, ele também vai esquentar e ele também precisa de refrigeração. Então não se deixe enganar, não tem problema nenhum você usar esse tipo de ventilador, mas saiba que isso daqui é estético, é enfeite. Quem vai refrigerar teu alternador é a zona de baixa pressão que a ventoinha criar e vai captar o ar através desses furinhos. Essa é a lata original de um dínamo. E normalmente quando você vai montar um alternador, você precisa trocar tudo isso. Não se você usar esse alternador, o fabricante é euro ou importador, tá? Eu já usei desde a época da Kombi da Bianca e funciona maravilhosamente bem. Eu acredito que hoje é a melhor relação custo-benefício que existe. E ele tem uma vantagem, ele pode usar tanto a lata original do alternador como a lata do dínamo. Assim você não precisa fazer o investimento na lata. Então a gente tem esses dois parafusos de fixação, eles estão montados na posição externa, na posição interna seria para a lata originalmente do dínamo, que é essa que a gente vai utilizar. Vamos receber a fatia deles. Aqui ele coincide, os dois furos mais internos, eles coincidem exatamente com a chapa defletora do dínamo. Essa daqui é uma chapa de apoio que vai ajudar a distribuir o aperto dos parafusos por toda a superfície para o dínamo não ficar vibrando. Ou melhor, para o alternador não ficar vibrando, né? Alternador novo, cubo antigo, arruela de apoio antiga, é só montar. As mesmas arruelas que eu tirei daquele conjunto eu vou colocar aqui, o que não significa que vai dar certo de primeira. Aí vem o ventilador. Por último, a arruela de pressão e a porca. Depois que eu encaixar tudo certinho, eu vou apertar com a chave de impacto da pressura. O legal é que nada de morsa, nada de alavanca. Olha, eu estou segurando a peça que eu vou apertar com a mão, sem fazer força. Olha meus dedos como é que ficam. É o impacto que gira a porca e a inércia mantém o eixo do induzido junto com o ventilador parado na posição. Agora é só a gente verificar aqui se não está tendo nenhuma interferência. Vou montar na capa da ventoinha, se não tiver interferência aqui,
está pronto para voltar para a posição. Aproxima aqui e mostra de lado o espaço que tem depois que a gente desmonta tudo para fazer a remoção da capa da ventoinha. Ó. Pronto. Então agora eu só vou encaixar. Ficar atento aonde o alternador tem que assentar por completo na base dele. Ao mesmo tempo a capa da ventoinha tem que encaixar entre as duas latas de refrigeração superiores do cilindro. E também você tem que ficar atento no momento que estiver descendo a capa da ventoinha para não prender cabo do acelerador, não prender nada do chicote, ó, aqui está tudo liberado. E no momento que o alternador assentou aqui no cavalete dele, é só prender com a cinta. Bom, alternador já na posição, infelizmente eu não vou conseguir montar tudo hoje porque a gente tem a missão de trocar a polia de baixo. Mas eu só vou encaixar a polia da EMP aqui. Olha que linda. Olha como o visual fica muito mais limpo quando você não usa uma polia letada, que hoje vocês perderam a inocência, descobriram toda a verdade, que quem refrigera o alternador ou o dínamo é a baixa pressão da ventoinha que está jogando ar para refrigerar o motor. Tá bom? Bom, então a gente finaliza por aqui. Eu acho que o vídeo mostrou bastante coisa legal, tá? Tudo que apareceu e que você pode encontrar na descrição do vídeo, na ordem que as coisas forem aparecendo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, basta usar a seção de comentários que a gente vai responder todo mundo na medida do possível. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Fuca Paco, semana que vem a gente vai finalizar trocando a polia, colocando o Terminator e o restante do kit Felicidade. Muito obrigado e até lá.